Ontem em Brasília houve a reunião do Conselhão, a primeira do governo Lula III. É aquele instrumento que já havia sido utilizado por Lula nas outras gestões, de levar para Brasília integrantes da sociedade civil, do empresariado, para que eles tenham voz. Bem, vamos dar uma olhada no que de fato acontece. A primeira coisa é, os integrantes do Conselhão, dessa vez aqui no governo Lula III, têm um perfil um pouco diferente das outras vezes. A participação dos empresários é mantida, mas quando a gente fala de sociedade civil, a gente tem muito mais participação ali de ativistas de setores determinados. Também combinando com aquela pegada, digamos, da campanha de Lula se aproximando desses setores. Ontem houve uma reunião com pompa, circunstância, 250 pessoas todas felizes, porque é uma possibilidade até de divulgação de prestígio. E aí vamos ser sinceros, não é? É legal haver um instrumento de diálogo com a sociedade como esse? Sim, é melhor que ele exista do que ele não exista. Agora, alguém imagina que numa reunião de 2, 3 horas, com 250 pessoas, alguém vai conseguir de fato ter algum tipo de interlocução? A parte do marketing fala muito alto. E aí, o presidente Lula ontem, durante a reunião do Conselhão, falou, adivinhem, de novo, do quê? Dos juros, já que nessa semana o Banco Central não só manteve a taxa de juros em 13,75%, como disse o seguinte: se bobear, vamos aumentar numa próxima, porque as condições internas e externas são preocupantes. O que disse o presidente Lula ontem? O povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juros. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Bem, o presidente Lula disse que ninguém pode falar de juros e o ex-presidente Jair Bolsonaro disse nessa semana também que todos os assuntos são permitidos no Brasil, menos vacina. Na verdade, todos os assuntos são permitidos, tanto que um falou de um e o outro falou de outro. É a retórica que é usada. Os empresários ontem, que falaram também durante a primeira reunião do Conselhão, se manifestaram, claro, contra a manutenção dessa taxa, que de fato tem sido um grande impeditivo para o crescimento da economia no país. Mas 2 fatores ontem saíram também da reunião do Conselhão. O governo federal, percebendo que o Banco Central não vai facilitar a vida, pelo menos no curto prazo, ontem, no fim da noite, anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário para os beneficiários do INSS, aposentados, pensionistas, enfim, 2 parcelas que serão pagas ainda no primeiro semestre. É uma forma de tentar se colocar mais dinheiro na economia. E quando o presidente Lula diz que o governo dele é um governo mais democrático porque ouve as pessoas, a gente tem que olhar para a característica das gestões do PT, sempre muito centralizadas na figura de Lula. E depois da derrota que houve no Congresso Nacional na votação do Marco do Saneamento, é possível que Lula chame para si a articulação política, ou pelo menos comunique isso, porque ontem, na reunião do Conselhão, ele deu um pito público no ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. É ele que tem a função de fazer a relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. O que disse Lula? Padilha foi o organizador do evento do Conselhão. E aí, aspas para Lula. Eu espero que ele, Padilha, tenha a mesma capacidade de organizar, de articular, que ele teve aqui no Conselho, dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. Falou daquele jeito, mas brincando, todo mundo riu, mas que foi um pito público, isso foi.